O teste de DNA revelou que meu pai não é meu pai biológico e a minha mãe ainda tá mentindo sobre isso. Os piores pais. Isso vai ser longo, então aperte o cinto. Um pouco de histórico. Vou fazer 30 anos em alguns meses. Tenho 2 irmãs mais velhas que são meio-irmãs. Compartilhamos a mesma mãe. Ela era casada antes de ficar com meu pai. Eu também tenho um irmão mais novo que pensei ser o meu irmão completo. Há uma série de razões pelas quais eu queria fazer um teste de DNA, mas nunca tive coragem de fazê-lo até recentemente. Nunca conversei sobre isso com ninguém além da minha esposa, mas há 2 anos eu fui até o meu irmão e perguntei se ele faria um teste de DNA comigo, que revelaria se somos irmãos completos ou meio-irmãos. Isso é muito programa do Ratinho, não é não? É, eu queria o teste de DNA porque não tenho o pai listado na minha certidão de nascimento. Quando a minha mãe estava grávida de mim, ela não contou a ninguém até os 6 meses de idade. Ela não estava com ninguém naquela época, então os familiares perguntaram muito sobre quem era o pai, e ela nunca desistiu. Não tinha ninguém no hospital quando eu nasci. Ela contou histórias ou respondeu perguntas que eu fiz quando criança ou adulto, onde coisas realmente não batiam certo. E minha mãe mente o tempo todo. Sinceramente, não vou nem acreditar nela se ela me disser que o céu é azul. Essa mãe tá com bastante credibilidade, né? Muito. O céu é azul, filho. Não, não é não. Não é mesmo? Então, 2 meses atrás, meu irmão e eu finalmente saímos e fizemos o teste de DNA. Como nenhuma surpresa, com certeza, somos meio-irmãos. Isso não foi chocante pra mim, mas obviamente eu tinha muitas perguntas. A essa altura, minha mãe ainda não fazia ideia de que fizemos o teste. Então, perguntei às minhas irmãs que tinham 7 e 10 anos na época em que eu nasci se elas sabiam de alguma coisa sobre a gravidez dela. Nesse momento, eu liguei pro meu pai, avisando que fizemos um teste de DNA, e ele me disse que sempre soube e que nada mudaria, que seja conhecido. Também não muda nada pra mim, eu só queria saber se minha mãe realmente estava mentindo pra mim todos esses anos. Mentiu, né? Comecei a fazer perguntas, reunindo informações. Acontece que quando minha mãe e meu pai ficaram juntos, ela tinha 23 anos e ele cerca de 12 anos. Quê? Oxi, Os 12 anos deve ser o tempo que eles estavam juntos, né? Não, deve ter 12 anos a mais que a mãe pode dele. ser. 23, então ele tinha 35. Eles não estavam oficialmente juntos, mas ela definitivamente começou o processo de preparação naquele momento. Ele se emancipou. Gente, eu tô começando a achar que ele realmente tinha 12 anos. Ele se emancipou e começou a surfar no sofá, muitas vezes morando na casa dela. Quando ele tinha 17 anos, eles se Gente, separaram. Gente, então ela realmente ficou... Eu tô perplexa. Quando ele tinha 17 anos, eles se separaram. Ele seguiu em frente, e quando você sabe, ela entra e diz que estou grávida de 6 meses e é seu, ela passou anos cuidando dele e fazendo dele o que ela queria que ele fosse. Também, né? Literalmente ela pegou a criança pra criar. Pegou o marido pra criar. Uma pausa aqui bem rápida pra você não se esquecer de se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo. E continuando. A ponto de ele acreditar em qualquer coisa que ela dissesse. Ele acreditava plenamente que eu era seu filho, então ele se mudou. Ele não foi ao hospital quando eu nasci porque era menor de idade. Gente, então realmente, cruzes. Eu achava que ele tinha 35, não. Ele não foi ao hospital quando eu nasci porque era menor de idade. Ele nunca foi listado na minha certidão de nascimento porque minha mãe tinha uma história sobre como isso era ilegal. Caso não era uma história, né? Era ilegal e é ilegal até hoje, né? Toque, toque, toque. 3 batidinhas na porta. Quem é? E a resposta é a Polícia Federal. De qualquer forma, quando eu tinha 3 anos, eles se separaram oficialmente e ele começou a pedir visitas comigo. Minha mãe disse que não, então meu pai iria processar e foi aí que minha mãe revelou que ele não era o meu pai biológico. Sabendo disso, ele voltou a ficar com a minha mãe, porque só assim ele estaria na minha vida. 1 ano e meio depois, eles tiveram meu irmão e ficaram juntos até 2012, quando eles se separaram oficialmente pra sempre. Nunca se casou nem nada, mas ainda assim uma separação muito desagradável. Por que será, né? A mulher simplesmente roubou a infância do cara. Eu tô ainda chocada, entendeu? Pô, com 12 anos... E a senhora lá falando, não, amiga, deve ser a soma aí, deve ter 35. Não, eu achei que tava faltando informação, mas aí foi informação até demais. Meu pai também me avisou durante o tempo em que morou com ela de vez em quando, depois que foi emancipado. Ela dava festas em casa e todos os meninos da vizinhança vinham e basicamente faziam o que queriam. Como é que é? A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. O que ela sussurrou? Tá sendo corno. É isso aí.
Ele me deu um nome de quem meu pai em potencial poderia ser. E desde que tudo isso foi divulgado, familiares e amigos vieram até mim e me deram outro nome de quem poderia ser. Acredito que seja uma dessas duas pessoas, mas isso não é realmente importante aqui. Todos tendo essas informações sobre meu controle, finalmente confrontei a minha mãe. Eu disse a ela que fiz o teste de DNA, porque fiz o teste de DNA e quais foram os resultados. No começo, ela riu, me disse pra parar de brincar e me chamou de pirralho. Aquela... Ai, sai daqui, garoto. Eu, hein? Conheci teu pai quando eu tinha 12. Quando enviei a ela os resultados legítimos, ela disse que era impossível. O teste de DNA estava errado e eu precisava fazer de novo. Ela passou os últimos 2 meses me deixando louca. Ah, é uma menina. Eu tava lendo até agora achando que era um garoto que tava falando isso. Eu também achei que era um rapaz. Dizendo que o teste de DNA estava incorreto. Também fiz um teste de paternidade que deu o mesmo resultado. Que ela diz está errado. Ela disse que meu pai, de alguma forma, falsificou os resultados para me convencer a sair dela. Ouvi tantas mentiras que aprendi nos últimos 30 anos. Ela é uma narcisista clássica por completo. Como mencionei anteriormente, não fiz esse teste porque queria saber se meu pai era o meu pai. Eu queria saber se minha mãe realmente mentiu sobre isso nos últimos 30 anos. Membros da família, amigos dela e até vizinhos com quem cresci se apresentaram e disseram que ela falou com eles sobre isso anos e anos atrás. Todos assumiram que eu já sabia e ficaram chocados por eu estar descobrindo agora. Eu tenho tantas emoções em relação a tudo isso. Minha cabeça está girando com o fato de que eu não sei quem é meu pai biológico. Obviamente, grandes problemas de confiança, considerando que minha mãe mentiu pra mim por 30 anos e ainda está mentindo. Estou tendo um pouco de crise de identidade, porque estou tipo, quem sou eu? E tem sido tão impressionante. Espero que esse seja um lugar onde eu possa desabafar, talvez até obter algum tipo de apoio de pessoas que entendem pais loucos. E também gostaria de uma pequena confirmação de que não sou louco e de que 2 testes de DNA serão precisos. Esse foi o treco todo, amiga. Olha, o conselho que eu dou pra essa menina, ou menino, que eu não sei, né? Porque na hora da tradução fica meio decifrável aí, procura um psicólogo. Tu sabe que é gringo, né? E pra quem quiser crescer e ganhar dinheiro aqui no YouTube, eu deixei o link do YouTube sem aparecer no primeiro comentário fixado. E eu deixei aqui mais um vídeo muito interessante pra você assistir também.